Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Lívia Manuela, sou professora de matemática e vim aqui hoje conversar com vocês a respeito dos conjuntos numéricos. Um assunto bastante importante que cai sempre nos principais vestibulares, no Enem inclusive, e que nós vamos estudando ao longo do tempo e não damos a devida importância. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a história dos conjuntos numéricos, um pouco sobre os naturais, os inteiros, os racionais, irracionais e, por fim, os reais. Os números, eles são bastante importantes na nossa vida. Vocês conseguem imaginar a vida hoje sem os números? Creio que não, né? Ele foi criado há mais de 30 mil anos e justamente pela necessidade de contar. Então, ao longo do tempo, né, os homens tiveram essa necessidade e aí começaram a contar através de talha nos ossos, através de nós em cordas. Houve um tempo em que contava colocando pedrinhas dentro de um saco. Por exemplo, se eu ia sair com as minhas ovelhas para pastorar, para saber se todas as que foram estão retornando para o meu cercado, eu fazia o seguinte: num saquinho, a cada ovelha que saía do cercado, eu colocava uma pedrinha. Saía uma ovelha, eu colocava uma pedrinha. Pastorei, quando eu volto, entrou uma ovelha no cercado, tiro uma pedrinha. Dessa maneira eu conseguiria saber se todas as ovelhas que foram voltaram. Agora tu imagina, se eu preciso sair com 500 ovelhas, por menor que seja a pedrinha, como é que eu ia catar 200 pedrinhas? Como é que eu ia talhar os ossos 500 vezes? Ou 500 nós em cordas? Então, por essa necessidade, foram começando a surgir símbolos. E todos os povos, eles tinham os seus símbolos. Então, haviam símbolos dos babilônicos, haviam símbolos dos romanos, que até hoje são estudados e são importantes por conta da nossa história. E havia também símbolos dos hindus para representar essa quantidade, essa necessidade de contar. Os números que nós utilizamos hoje são reflexo de todos esses números. É o que a gente chama de indo-arábico, porque tem justamente essa influência dos hindus, daquele símbolo que os hindus criaram para a necessidade deles de contar, certo? Uma vez que a gente já conhece a história dos números, que a gente já entendeu como foram que os números foram criados, nós vamos entender agora como é que eles estão agrupados. O primeiro a surgir são os números naturais. Os números naturais, como eu já disse, eles surgiram da necessidade de contar. Porém, né, existem algumas situações em que não se encaixam nos números naturais. Por quê? Quando eu falo de números naturais, eu estou falando de números positivos. Eu estou falando do 1 ao infinito. Ali veio o zero. O zero é uma questão que até hoje é polêmica. Muitos não sabem se ele é positivo, se ele é negativo, se ele é nenhum dos dois. O zero, inclusive, foi o último símbolo a ser criado. Foi o zero. Deixamos o zero para lá, né? Para fins de vestibular e para fins de Enem, consideremos sempre o zero como positivo, certo? Então, nós temos os números naturais, que são chamados positivos. A partir desses números naturais, nós temos alguns subconjuntos, que seriam, se eu coloco um asterisco, por exemplo, N asterisco, eu estou dizendo que eu quero que você represente todos os números naturais, exceto o zero. Eu quero todos os números menos o zero. Tá vendo? Isso para fins de vestibular e para Enem, que é o nosso foco. Ok? N asterisco, eu estou falando dos números naturais sem o zero. Quando eu coloco N e o mais embaixo, N e P.
Eu estou falando dos números naturais pares. Então, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Consequentemente, se eu coloco o N e o I embaixo, eu estou falando dos números naturais ímpares. Todos esses são subconjuntos dos números naturais. E eu posso fazer vários. Eu posso fazer o conjunto dos números que começam com a letra D. Eu posso fazer o conjunto dos números múltiplos de 2. Então, existem vários subconjuntos dentro do conjunto dos números naturais. Ainda assim, os números naturais, eles não foram suficientes para todas as situações que existiam. A partir daí, surge a necessidade da representação da falta, do estar faltando. Surgem os números inteiros, que é representado pela letra Z. A letra Z representa os números inteiros. Quem são os números inteiros, Lívia? Os números inteiros são os negativos que vieram juntar com os números naturais já existentes, que a gente chamou de positivo. Então, o que são os números inteiros? São os números positivos com os números negativos. Existe subconjunto dos números inteiros? Sim. Assim como no natural, peguei o Z, símbolo dos inteiros, e coloquei um asterisco. Eu estou falando dos números inteiros sem o zero. Coloquei os números inteiros e coloquei o mais embaixo. Eu estou falando dos números inteiros positivos. Se eu coloco o menos embaixo, eu estou falando dos números inteiros negativos. Continua a nossa história, a andança, e agora a gente já tem como representar as quantidades, a gente já tem como representar a falta, mas faltou representar a divisão. Quando eu divido, como é que eu represento? Surgem então os números racionais. O que são os números racionais? Olha o esquema aqui. São os números naturais, junto com os inteiros, junto com as frações, com os decimais, com a dízima, tudo que pode ser representado em forma de fração. Eu estou falando dos números racionais. E assim como os naturais, assim como os inteiros, ele também tem subconjuntos. Quais são esses subconjuntos? Subconjuntos, coloquei o que é a representação do número natural, coloquei um asterisco em cima. Eu estou falando dos racionais sem o zero. Beleza? Você já entendeu isso aí. Se eu estou colocando o que e o positivo embaixo, eu estou falando dos números racionais positivos. E se eu coloco menos? O que é que você acha? Eu estou falando dos racionais negativos. Não esqueçam. Quando eu falo de racionais, eu estou falando, Lívia, racionais está falando de fração. Não. Racional está falando do natural, do inteiro e das frações, dízimas e decimais. É um conjunto maior. Ou seja, todo número natural também é um número racional. Ou falando na linguagem de conjunto, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números inteiros também. Todo inteiro é racional. Agora eu lhe pergunto, todo racional é inteiro? Me diga aí. Não. Olha só, se eu observar o esquema, essa galera toda que está aqui fora faz parte apenas do racional. Não faz parte do inteiro. Então, nem todo racional é inteiro. Ok. Acabou por aí, Lívia? Não. Eu tenho ainda os irracionais. São aqueles números decimais infinitos nos quais eu não consigo representar em forma de fração. Qual é o mais famoso deles? O número π. Conhece o número π? O número π, 3,1419 e assim vai. É um número irracional.
O número de Euler é um número irracional. Lívia, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. E o irracional? O irracional é sozinho, o nome já tá falando. Irracional, não pensa não, fica lá só, deixe ele só, separado de todo mundo. Racional de um lado